Olá pessoal, Abraão Jorge aqui com vocês mais uma vez para o segundo vídeo devocional, leitura explicativa do nosso curso Bíblia do Zero. Se você está chegando agora aqui no nosso curso, eu recomendo você a assistir os primeiros 2 vídeos. O primeiro é de introdução, onde eu apresento 8 dicas de como você pode tirar maior proveito desse curso. O segundo vídeo é então a explicação dos primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 12 e capítulo 13. Então, se você ainda não assistiu nenhum desses 2 vídeos, eu recomendo você a pausar esse vídeo, vai lá, assiste e depois volte aqui para você entrar na linha do que nós estamos a estudar. Bom, eu quero começar o vídeo de hoje prometendo que não vou falar muito conforme falei no primeiro vídeo, mas antes eu quero começar por responder algumas dúvidas que eu acho pertinentes. Se calhar você não fez, mas pode ser a tua também. Alguns alunos perguntaram se Adão e Eva não conheciam ainda o fator paternidade, por que Adão e Eva afirmam que têm que deixar pai e mãe para então se unirem como uma só pessoa? A segunda pessoa perguntou se o fruto que estava lá no Jardim do Éden representava o sexo. Se representava o sexo, como é que Adão e Eva deviam se reproduzir? Se o fruto representava o sexo, isso significa que eles não podiam fazer sexo, então como eles deviam se reproduzir? Outra pessoa ainda perguntou por que Deus apresenta aí a palavra façamos no plural. Bom, a primeira questão, a afirmação de Gênesis 2,18 e a afirmação de Gênesis 2,24, elas não provêm da boca de Adão. Não foi Adão quem percebeu que não é bom que ele devia viver só. Essa afirmação veio da boca de Deus. Foi Deus que, olhando para Adão, percebeu que ele não devia viver só. A necessidade de relacionamento é uma necessidade que Deus percebeu em Adão. Veja como é importante isso que a Bíblia está a nos dizer. Para Deus, é muito importante que nós nos relacionemos. Foi Deus quem percebeu da solidão de Adão e ele mesmo afirmou: não é bom que o homem esteja só. A segunda afirmação de Gênesis 2:24, curiosamente, também não veio da boca de Adão. Apesar de Adão não conhecer paternidade ainda humana, estamos a falar de paternidade humana, o escritor do livro de Gênesis parece que ele quer explicar o casamento, a união conjugal lá da sua época, se apropriando do facto de Adão e Eva serem uma só pessoa, uma só carne, elementos feitos da mesma matéria. Lembrando que Gênesis não foi escrito no tempo da criação. Gênesis é resultado de uma tradição oral que foi passada de geração em geração. Então, há aqui alguns comentários do escritor, quando o escritor vai colocar vai colocar em material físico a história da criação, ele tenta explicar para os seus leitores a necessidade ou a legitimidade do casamento, a legitimidade da união. Então ele se apropria de um relato da criação. Por isso é que você vê Gênesis 2:24 começando com a seguinte expressão: por isso, ou portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe. Entendeu? O fruto era sexo? Não. Eu não creio que o fruto era sexo. Eu não tenho conforto em ler a Bíblia contando que o fruto era sexo. O fruto não é o elemento importante no relato da criação. O que você precisa prestar atenção é que Adão e Eva desobedeceram uma ordem direta e clara de Deus. O ponto aqui não é o fruto. O ponto aqui é a desobediência de Adão e Eva. Eles desobedeceram e ponto. Eles foram expulsos do Jardim do Éden. Por que eu acho que o fruto não representa o sexo? Veja que em Gênesis 1:28, Deus, mesmo antes de Adão e Eva pecarem, Deus já dá a orientação para que o casal
se multiplicassem, ok? E Adão e Eva eram humanos. Como é que um homem e uma mulher se reproduzem? Como é que um homem e uma mulher se reproduzem? Se um homem e uma mulher se reproduzem fazendo sexo, tendo relações sexuais, então o sexo não devia ser algo proibido no jardim do Éden. Por isso é que eu digo, por causa desse versículo aqui e pelo facto de Adão e Eva serem humanos, eu não acredito que o fruto proibido era o sexo. Terceira pergunta, por que Deus apresenta aqui a expressão no plural, façamos? Ok, vamos lá. Na Bíblia hebraica, no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na Bíblia hebraica, você encontra a palavra para se referir. No que em português temos Deus, a palavra para se referir você encontra Elohim, ok? Elohim. E Elohim é Deus no plural, ok? É Deus no plural. O singular de Elohim é Eloá, tá? Entender até aqui é Deus no plural. Eu acredito que essa palavra aqui, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, é uma concordância da designação Deus no plural aqui, ok? Deus no plural. Façamos Deus no plural. É, na verdade, a continuação de um discurso que o escritor coloca. Ele começa dizendo Deus Elohim e continua o texto concordando de que Deus disse façamos no plural. Mas também considere o facto de que muitos teólogos acreditam que a palavra façamos é uma evidência da Trindade, entende? Veja que há alguns versículos para acreditarmos que Deus aqui não estava a falar com seres angelicais, porque no versículo 2 de Gênesis você vai encontrar o Espírito Santo ativo participando no ato da criação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, preparando a terra para então receber a palavra criadora de Deus. Consegue perceber? E nós lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, dizendo assim, Paulo apresentando Jesus aos Colossenses, dizendo que por intermédio de Jesus todas as coisas foram criadas. Sem Jesus, nada do que foi criado teria se feito. Então, você tem aí o Espírito Santo participando no ato da criação, você tem Deus Pai participando no ato da criação, você tem Jesus participando no ato da criação. Mas essa é uma das maneiras de compreender essa palavra façamos. Existem algumas outras. E uma delas é também a tentativa do escritor de Gênesis mostrar a majestade de Deus, ok? É um façamos majestoso, é um Deus se apresentando com intensidade e profundidade. Mas até aqui você já deve ter tido uma luz, você já deve ter percebido mais ou menos por que essa palavra aparece na Bíblia, ou eu devo ter suscitado a tua curiosidade para você pesquisar mais sobre isso. Ok, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, no capítulo 4, então, nós encontramos aqui o relato do primeiro homicídio. A partir desse evento, do primeiro homicídio, a humanidade então entra num estado de decadência, completa decadência. E tudo que a humanidade passa a conhecer, então, a imoralidade e todas as coisas que não agradam ao coração do Senhor. Assassinatos começam a surgir. Se você ler no mesmo capítulo 4, você encontra mais um cenário de assassinato, agora protagonizado por Lameque. E Lameque, ele é tão cruel que vangloria-se por ter assassinado dois homens, um porque tentou lhe matar e outro porque chegou a lhe ferir. Esse mesmo Lameque, ele entende que é impune por causa desses assassinatos. Ele acaba usando a palavra de Deus, que Deus usou para Caim, dizendo que quem tentasse matar Caim,
ele podia sofrer 7 vezes mais o que causou a Caim. Lameque usa essa frase de Deus para si mesmo e cria então aí uma cultura de impunidade naquele lugar onde Lameque vivia. Ele diz que se Deus falou, afirmou que quem matasse Caim devia sofrer 7 vezes mais, eu, porém, afirmo que quem me matar vai sofrer 70 vezes mais. Então Lameque começa a criar uma cultura de impunidade na raça humana. Você já imaginou o que significa isso? Você já imaginou o que significa cada ser humano decidir matar alguém, fazer o mal e se tornar impune? Isso é uma anarquia, onde cada um vive segundo o seu próprio coração, segundo as suas próprias vontades. E isso aqui é que traz a corrupção para o coração do ser humano. O que está a acontecer aqui nesse tempo de Caim e Lameque é exatamente perdão, o que vai acontecer daqui a alguns anos com o povo de Israel. No livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, nós encontramos o escritor de Juízes dizer assim: naqueles dias Israel não tinha rei e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Esse mesmo Lameque, além de criar ali a lei da impunidade, ele também começa algo chamado de poligamia. Lameque tem para si 2 mulheres e ele conta para essas 2 mulheres se vangloriando do que ele acabou de fazer, matando 2 homens. Olha a situação em que a humanidade havia se colocando. A partir desse episódio, a humanidade vai então decaindo, ela não vai conhecer mais o que é bom, ela não vai conhecer mais o que é bem, ela não vai mais conhecer a vontade de Deus. O coração do ser humano torna-se tão corrupto que tudo o que ele vai conhecer é somente o mal. Deixa eu ler aqui com você uma passagem muito triste que se encontra no capítulo 6 de Gênesis, 6:5. Quando Deus viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O que eu quero lhes fazer agora é trazer à sua consciência o estado depravado em que a humanidade se encontrava, ao ponto de Caim matar Abel sem motivo algum e Lameque matar 2 homens e ainda se gabar por causa disso. A humanidade entrou num estado de profunda decadência, profunda e progressiva. A cada dia nós íamos nos tornando seres humanos piores. Mas algo de interessante que eu quero lhe dizer é que Deus sempre olhou para a decadência do ser humano, Deus sempre olhou para o mal da humanidade e ele nunca deixou barato. Nessa história do primeiro homicídio, aí um relato sobre a morte de Abel, que eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que Deus está a falar sobre a morte de Abel, porque fala muito sobre a morte de Jesus. E hoje eu vejo uma relação muito fina entre Jesus e Abel. Nós hoje podemos afirmar que Abel já naquela altura representava o que Jesus devia fazer por toda a humanidade. Abre aí a sua Bíblia novamente no capítulo 4 do livro de Gênesis, depois de Caim matar Abel. Veja o que Deus fala para Caim. Versículo 2. Então Deus disse para Caim: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo por vingança. Então veja aqui. Primeiro, uma coisa que Jesus e Abel tiveram em comum: morte inocente. Abel não fez absolutamente para ser morto por Caim, mas ele foi. Jesus também não fez absolutamente nada para ser morto pelos nossos pecados, mas ele foi. Então nós temos aqui 2 figuras inocentes. Nós podemos apontar aqui morte inocente. Os 2 passaram pela morte inocente. Já agora, no versículo 10, nós lemos que Deus está dizendo que o sangue de seu irmão, ok? Sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. Igualmente, Deus agora está aqui a dizer que Abel derramou sangue. Nós temos aqui sangue derramado.
na cruz e outro num campo isolado, sangue derramado. E Deus continua dizendo assim: o sangue do seu irmão está gritando, pedindo, ok? O sangue de Abel está a interceder por algo. O sangue de Abel está a pedir por algo em Deus. O sangue de Abel está pedindo por vingança. A Bíblia também nos diz que por Jesus ter derramado o seu sangue, ele hoje grita alguma coisa para nós. Ele hoje intercede por nós, ok? O sangue de Jesus intercede por nós. Por Abel ter derramado o seu sangue, ele grita, pede, clama alguma coisa para Deus, e por Jesus ter derramado o seu sangue, ele pede, grita e clama alguma coisa para Deus. Ok, aqui está o detalhe interessante dessa relação. O sangue de Abel clama por vingança. Então, imagine que o sangue de Abel está gritando: mate Caim, mate Caim, mate Caim, mate Caim, eu quero vingança, eu quero vingança. Eu fui um homem inocente, mas fui morto, quero vingança, vingança, vingança. Mas o sangue de Jesus, ele não está a gritar: mate a humanidade, mate a humanidade, mate a humanidade, quero vingança, vingança, vingança. O sangue de Jesus grita, clama pela nossa libertação, pela nossa justificação. O sangue de Jesus clama não por vingança, mas clama para que Deus nos inocente, ok? Isso aqui é muito interessante. Deus está a apresentar o contraste do que vai acontecer lá mais para frente. Se o sangue de Abel, um humano manchado pelo pecado, clama por vingança, amanhã vai nascer alguém cujo seu sangue clama por libertação, cujo seu sangue clama por justificação. O sangue de Abel foi derramado e clama por vingança, o sangue de Jesus foi derramado e clama por libertação. Hoje, o Jorge e você podem ser alcançados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, no relato de Gênesis, nós encontramos também o mal no coração humano. O mal não é uma questão isolada ao ser humano. O mal está dentro do nosso coração. Não há como você extrair o mal do coração humano sem que o homem morra junto, ok? Não há como. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O mal não é uma questão isolada a nós. O sofrimento, o mal, o pecado é uma questão ontológica, é algo que está dentro do nosso coração. Você não consegue se livrar dele. O capítulo 6 de Gênesis mostra que nós estamos inclinados, nós somos propensos a fazer o mal, a pecar. Nós não somos, como diz a filosofia, seres que nascem rasos e aprendem a praticar o mal enquanto vivem em sociedade. Nada disso. Nós já nascemos sendo maus. Deixa eu lhes apresentar alguns textos da Bíblia que dão fundamento e base para crermos nessa verdade. Veja o que diz Salmos 51, versículo 5. O Davi diz assim: de facto tenho sido mau desde que nasci. Okay? Tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que é que isso significa? Davi não acreditava que o bebê nasce bom ou raso e aprende o mal enquanto vive em sociedade. Davi acredita que o bebê já nasce sendo mau. Ele já nasce inclinado a praticar o mal. Ele precisa crescer e ser apresentado a ele o evangelho da redenção, o evangelho da salvação. Outro texto, Jeremias 17, versículo 9. Jeremias diz assim: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto o coração humano. E Jeremias, na versão NTLH, diz: o coração humano está doente demais para ser curado. Nós estamos inclinados para o mal. A palavra inclinados aqui eu coloquei de propósito. O que é que significa? Imagine um terreno inclinado mesmo. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Eu vou transformar esse papel em uma bola, assim. Vou fazer uma bola maior, ok? E vou colocar
um plano inclinado aqui. Deixa eu usar essa Bíblia. Ela assim está de pé e assim está inclinada. Imagina que essa bola aqui é o ser humano. Essa bola é você, é o seu coração. Você está aqui. O pecado é apresentado na Bíblia, em Gênesis 3, como queda, entendeu? Como queda. Quer dizer que você caiu mesmo. Deus segurava você, enquanto você estava ligado a Deus, você permanecia no lugar, no centro do coração de Deus, você permanecia na vontade de Deus. Quando você desobedeceu a Deus, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, na primeira lição nós vimos que houve uma separação entre você e Deus. Então você caiu, o ser humano caiu, ele resolveu desobedecer ao Senhor, caiu, ok? Então, isso significa que você caindo, estando aqui embaixo, não há nenhuma possibilidade humana, não há forças humanas que você tenha ou possa adquirir para voltar a subir. É como a gravidade. Se o Senhor não subir você, se o Senhor não segurar a sua vida, subir você até o padrão de santidade exigido por Ele, se Ele não produzir isso em seu coração, você não consegue, entendeu? Eu posso ordenar, bola de papel, suba novamente até aqui em cima. A bola simplesmente não consegue, ela permanece estática. Assim é o ser humano. Por isso é que nós estamos inclinados a fazer o mal. E é por causa disso que a maldade no mundo se multiplicou muito, porque estando aqui embaixo, nós só conhecemos o mal e nós só praticamos o mal, nós só produzimos o mal. É necessário então que nós subamos novamente para o alto, para o coração de Deus, para o centro da vontade de Deus e desse modo voltar a produzir coisas boas. Mas quem pode fazer isso em nossas vidas é simplesmente Jesus, o Cristo, ok? Então, lá vem Gênesis 6, versículo 6, que afirma ou diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Essa questão aqui é interessante porque tem gerado muitas perguntas. Será que Deus se arrepende? E eu coloquei aqui algumas passagens que conflitam entre si, mas aparentemente, simplesmente, porque Gênesis 6 vai dizer que Deus se arrependeu de ter formado o ser humano. Em Números 23:19, nós vamos encontrar que Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Em Tiago 1:17, nós vamos ver que Deus é imutável e esse é um dos atributos de Deus que nós vamos falar lá mais para frente. Mas Malaquias também 3:6 diz que Deus não muda. Então, o que é que de facto aconteceu aqui entre essas duas passagens? Será que Deus se arrependeu em Gênesis 6:6? Atrelada a essa passagem, temos também a passagem de Mateus 15:28, onde o evangelista conta aí a história em que Jesus negou operar milagre a uma mulher, mas ele depois operou. Quando ele viu a fé daquela mulher, ele operou, ele voltou-se para aquela mulher. O que é que aconteceu aí? Jesus também se arrependeu. Bom, o arrependimento humano e o arrependimento divino, eles são completamente diferentes. Isso é algo que você precisa entender. O arrependimento humano, ele é descrito na Bíblia com uma palavra, vou colocar aqui em letras maiores, com uma palavra assim, metanoia. Metanoia. O que significa metanoia? Metanoia significa mudar de conduta, arrependimento, mudar de conduta. Veja agora que a partir dessa definição, arrependimento não é choro, arrependimento não é remorso. Arrependimento, pode existir choro no arrependimento, pode existir remorso no arrependimento, mas arrependimento não são essas coisas isoladas. Arrependimento é quando o ser humano muda o seu comportamento, muda a sua conduta, ele volta-se, ok? O arrependimento de Deus, ele é diferente do arrependimento do ser humano, porque Deus não muda, Deus não muda o seu ser quando ele se arrepende. Deus não muda as suas características, Deus não deixa de ser imutável. O que é que acontece no arrependimento de Deus? É um profundo pesar, é uma profunda tristeza de Deus ao ponto dele mudar
a maneira como ele trata o ser humano, ok? Então, aqui Deus sentiu profundo pesar ao ver o mal no coração humano, que ele não mudou o seu ser, mas mudou a maneira como ele trata o ser humano. Entendeu essa diferença? O ser humano, quando se arrepende, ele precisa necessariamente mudar o seu ser. Deus, quando se arrepende, ele sente, e nem vamos mais chamar isso Deus, arrependimento de Deus, mas vamos chamar esse profundo pesar, essa tristeza. Deus muda o seu comportamento com relação ao ser humano. E eu oro todos os dias agradecendo a Deus por essa característica do seu do seu ser, por esse caráter que ele tem, porque se não fosse o seu profundo pesar e a sua profunda tristeza com relação à minha vida, ele já teria me feito desaparecer há muito tempo. É por causa do profundo pesar de Deus que a graça e a misericórdia do Senhor não têm fim sobre nós. Elas se renovam a cada manhã, ok? Então, nós estamos inclinados a fazer o mal. Foi por causa desse contexto todo que eu lhes apresentei, tanto nos tempos de Noé, a inclinação do mal, tanto nos tempos de Caim e Lameque. Foi por causa disso que Deus chega a esse ponto de Gênesis 6,6, ao ponto dele dizer: chega, eu vou destruir a humanidade, eu vou mandar um dilúvio aí, mas eu vou preservar uma família. Aqui está a pérola para terminar esse vídeo que eu quero lançar para vocês. A preservação da família, novamente, é Deus apresentando o seu plano de redenção. Veja aqui, quando da morte de Abel, Deus apresenta o seu plano de redenção, dizendo que hoje o sangue de Abel clama por vingança, mas amanhã vai nascer alguém cujo seu sangue clama por redenção e por salvação. Na destruição do mundo, por intermédio do dilúvio, Deus também apresenta o seu plano de redenção. Por isso é que eu vejo uma ligação muito fina, não só entre Jesus e Abel, mas também entre Jesus e a arca. Imagina que a ira de Deus caiu sobre todos os homens, mas... Perdão. Imagina que a ira de Deus caiu sobre todos os homens, mas Deus decidiu preservar uma família. A arca preservou Noé e sua família da ira de Deus, da ira que foi derramada sobre aquela geração, sobre aquela terra, naquela situação. A arca preservou. Então, a arca é um prelúdio, é um anúncio do plano de redenção, que em Cristo nós seremos salvos da ira de Deus. Do mesmo jeito que Noé e sua família foram preservados pela arca e eles sobreviveram, tendo assim a oportunidade de iniciar uma nova sociedade onde Deus é um centro, agora a nossa arca é Jesus Cristo, pois é nele, em Jesus Cristo, que nós temos a redenção. É em Jesus Cristo, é quando nós estamos em Jesus Cristo que nós temos a salvação. Hoje você pode sentir-se seguro, do mesmo jeito que Noé e sua família sentiram-se seguros diante de um grande dilúvio, diante de uma grande chuva. Você pode sentir-se seguro se você está em Jesus Cristo, diante da ira de Deus que virá sobre essa nação. Deus sempre tem o seu plano de redenção. Deus está preocupado em salvar a humanidade. Por isso é que você precisa entender a Bíblia como um plano geral e não como coisas acontecerem de forma isolada. Você precisa entender a Bíblia como um único quadro e aí as coisas vão se encaixando automaticamente. É isso aí, pessoal. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Hoje foi o segundo dia do nosso curso Bíblia do Zero e da nossa leitura da Bíblia em um ano. Espero que você esteja a ser abençoado a partir daqui. Agora faça a sua meditação, leia novamente de forma calma e depois faça a sua oração com Salmo 2. Nós estamos a orar os salmos. Leia os salmos em forma de oração, aí depois você vai receber o roteiro do dia com o motivo de oração também, ok? Lembra aí, nós estamos a ler 4 capítulos da Bíblia. 3 de Gênesis e 1 de Salmo. Mas o Salmo você lê em espírito de oração. Faça dos Salmos a sua oração. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Valeu!